Bom dia a todos. Bom dia. A gente hoje tem a satisfação, né, de receber aqui na nossa sessão científica do IGM, Marta Giovanetti, que não só foi aniversariante essa semana, mas também está de férias. Hoje é o primeiro dia de férias dela e já começou cumprindo, né, essa tarefa de nos presentear com essa apresentação. Marta está em Roma e, bom, Marta possui mestrado e doutorado da Universidade de Roma, né, na área de virologia, biologia molecular, genética de micro-organismos e bioinformática. Tem uma experiência aí com o estudo de diferentes vírus, né, Zika vírus, chikungunya, febre amarela, agora recentemente o Covid. Né, ela, depois do doutorado dela, esteve envolvida em projetos também envolvendo a Universidade de Roma, a Universidade de Oxford. Atualmente trabalha inserida no grupo do professor Luiz Alcântara, lá na Fiocruz do Rio, no IOC, e a gente tem, Marta tem tido uma atuação assim muito importante no contexto da pandemia. É, Acho que, né, Marta, foi da pesquisadoras mais citadas no Brasil no ano de 2020, nesse assunto de Covid. E, então, é um prazer para nós recebê-la. Eu queria apenas reforçar a todos que mantenham os microfones desligados. A gente vai ter, então, a apresentação de Marta. Vocês podem ir mandando perguntas pelo chat e depois a gente faz a discussão. Obrigado novamente. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos, né? Enfim, bom dia a todos também. E muito obrigada pelo convite, né? Realmente para mim é um prazer imenso, né? Poder ter essa oportunidade de apresentar para vocês os meus resultados, né? Considerando que tenho sempre um carinho muito grande para a Fiocruz Bahia, né? Pois foi realmente o meu portal de entrada no Brasil, né? Então, assim, devo muito mesmo à Fiocruz Bahia, que foi realmente o meu starting point. Bom, come Bruno mesmo disse, né? Atualmente eu estou trabalhando no laboratório da doutora Ana Bispo, né? No laboratório de flavivírus do Instituto Oswaldo Cruz e junto ao doutor Luiz Alcântara, né? E assim, o objetivo dessa apresentação é realmente compartilhar com vocês aquela que foi a nossa contribuição na pandemia, né? E nesse contexto eu tive, na verdade, assim, quero dizer realmente o grande privilégio, né, de poder contribuir em parte à pandemia de SARS-CoV-2 em 3 países diferentes, né, no Brasil e também na Itália, que é o meu país, e também, na verdade, na África do Sul. Então, assim, realmente, né, desde 2 anos, né, a gente vem trabalhando bastante, tentando de, enfim, gerar conhecimento, né, sobre esse novo patógeno emergente. Bom, antes de começar, eu gostaria, enfim, reforçar um conceito que eu acho que seja extremamente importante, né? A gente, de fato, eu acredito que, enfim, o SARS-CoV-2 nos proporcionou algo extremamente importante, pois foi, de fato, o primeiro grande exemplo de cooperação internacional, né? Se a gente for pensar em cerca 2 anos, né, de epidemia e logo em seguida a pandemia, esforço, né, da comunidade científica mundial permitiu e possibilitou a geração de mais de 2.500.000 genomas completos, né, hoje depositados nesse repositório público que é chamado G6. Então, assim, embora, né, a parte um pouco frustrante da pesquisa seja aquela sorta de, enfim, como eu posso dizer, competição, né, que infelizmente existe, de fato acredito que o SARS-CoV-2 meio que quebrou pela primeira vez essas barreiras, né? E de fato a comunidade científica veio trabalhando junto, né? Desde a caracterização dos primeiros casos, né? Que foram, assim, a gente sabe, detectado na Ásia, né, em Wuhan, e depois, né, assim, o esforço também, o avanço da técnicas de sequenciamento nova geração, da bioinformática, da biotecnologia, possibilitou essa quantidade imensa de dados genômicos que, de fato, né, possibilitou também a compreensão dos eventos de dispersão, né, do SARS-CoV-2 no mundo em si, né. E, bom, e nesse sentido, né, a grande questão, é o objetivo também dessa talk, é qual foi, né, de fato, a nossa contribuição frente à pandemia, né? Bom, desde os primeiros casos, né, de SARS-CoV-2, como eu disse, eu tive a oportunidade também de trabalhar em colaboração com grupos nacionais, né, mas também internacionais, né? Assim, a Universidade Campus Biomédico aqui de Roma,
e também na África do Sul, junto ao professor Túlio de Oliveira, né? E assim, essa de base é a metodologia que a gente vem utilizando nos nossos projetos, né? Que é, basicamente, ela, vamos dizer, ela casa com aquele conceito revolucionário que é definido ser Real-Time Genomic Epidemiology, né? Que, vamos dizer, de forma simplificata, ele representa a utilização, a geração de dados genômicos, né? Realizado de forma rápida para tentarmos de respondermos rapidamente, né, a possíveis surtos, né? Surtos gerados por patógenos virais, enfim, no nosso caso, emergentes. Então, assim, essa metodologia, no nosso caso, né, no Brasil, aqui o Luiz foi um pouco pioneiro, né, no sentido que ele começou desde o projeto Zebra, na utilização dessa tecnologia, ele implementou, junto com, claramente, outros colaboradores nacionais, né, o utilizo dessa técnica de sequenciamento por nanoporos, né, desenvolvida pela Oxford Nanopore, que possibilitou, na época, né, a gente já achava que fosse um número muito grande, em 15 dias de extremo trabalho, né, muitos de vocês já conhecem esse nosso projeto Zebra, né, que foi um projeto itinerante longo no Nordeste do Brasil, a gente gerou 54 genomas completos, né, e naquela época, era 2016, a gente achava que isso fosse um resultado, assim, surrealmente incrível, né? E hoje, já com o SARS-CoV-2, em 2 anos de epidemia, a gente viu que ainda mais houve um avanço gigantesco, né? No caso, no âmbito da biotecnologia, o que possibilitou a geração de milhões de dados, né? Em muito pouco tempo, né? Então, assim, essa metodologia, basicamente, claramente, ela se baseia, né? Em uma primeira parte, que é uma triagem molecular, claramente PCR em tempo real, que é fundamental para escolhermos, vamos dizer, aquelas amostras que podem ser consideradas aptas, tá? Para seguirem para as etapas de sequenciamento nova geração, né? Então, assim, a gente não pode pensar que o sequenciamento nova geração seja de fato uma ilha feliz, né? Porque a gente sabe que existem algumas limitações da técnica, né? Então, é uma técnica extremamente poderosa, porém, ela necessita de um input de DNA bastante considerável, né? E isso, de fato, é o que muitas vezes, né, impossibilita quando, por exemplo, a gente fala de um patógeno que apresenta uma carga viral muito baixa, então o input de DNA não é tão elevado, ou também, por exemplo, enfim, degradação, né, da nossa amostra, do nosso alvo de partença, ou também, por exemplo, a integridade, né, do material genômico, que seja genético, que seja, por exemplo, RNA, pode claramente influenciar, né, na geração de dados completos. Então, assim, basicamente, após essa triagem molecular, a gente normalmente escolhe as nossas amostras, né, baseado no valor de CT, que reflete inversamente uma carga viral do patógeno, né? Então, CT mais altos, eles, na verdade, apresentam, né, refletem uma carga viral mais baixa, CT mais baixos, ele apresenta a carga viral mais alta, então, nosso cutoff em volta de 30, 33 de CT, a gente seleciona essas amostras que passarão para as etapas de sequenciamento, né? Atualmente, para trabalho de campo, a gente utiliza a Minaio, mas também em colaboração, né, com outros parceiros que trabalham junto conosco, claramente a gente também utiliza tanto Illumina, assim como a Ion Torrent. Então, assim, né, a escolha, no nosso caso do Minaio, é estreitamente ligada também à possibilidade de realizar trabalhos de campo, tá? E claramente a geração de dados genômicos completo, porque seria tão importante gerar dados, né, genômico completo, porque a gente sabe que sequências completas contêm muita mais informação, né, se comparada a sequências parciais, né? Então, lá atrás, quando a gente, por exemplo, começou também com sequenciamento, né, de patógenos, HIV, HTLV e tal, a gente realizava o sequenciamento de porções genômicas, né, que claramente tinham um sinal filogenético, temporal e tal, que possibilitavam também, por exemplo, uma genotipização, mais do que, por exemplo, a realização de análises, né, evolutivas para compreendermos a dispersão, mas hoje a gente sabe que com a possibilidade também, redução de custo e tal, de obter genomas completos, a gente tem também a chance de detectar, por exemplo, de fazer outros tipos de especulações, né? Por exemplo, através da caracterização do genoma completo de um patógeno, é possível identificar mutações citoespecíficas que poderiam, em parte, explicar uma gravidade clínica diferenciada. Então, sim, é claro que, né, é por isso que essa técnica, de fato, se torna muito, muito valiosa. E, claramente, né, a importância também de combinar não somente os dados genômicos,
genomicos, mas também com dado, enfim, epidemiológico, para tentar de reconstruir a história de um patógeno, né, de uma pandemia, epidemia, que seja a nível em escala local e ou global. Tá? Então, é aqui que a gente diz também a importância, né, da união do dados genômicos com dado epidemiológico para que a gente possa tentar de reconstruir, né, a história de um determinado patógeno emergente. Bom, então, assim, como eu disse, né, desde os primeiros meses mesmo de epidemia na época, né, a gente vem trabalhando também com a Universidade Campus Biomédico de Roma para tentarmos, a gente realizou, enfim, análises evolutivas, né, para tentarmos realmente de entender melhor a emergência, né, desse patógeno emergente. Então, assim, na época, esse trabalho é datado, enfim, em janeiro de 2020, né, a gente realizou esse trabalho onde a gente, enfim, reconstruiu as primeiras etapas, né, da introdução desse patógeno emergente. A gente realizou essa análise que a gente chama de relógio molecular, onde a gente datou, né, a possível data de introdução desse patógeno, que foi em volta de novembro de 2019, né, lembrando que os primeiros casos foram, assim, identificados no final de dezembro. Então, novamente, né, aquela questão que a gente já havia, em parte, né, acompanhado, no caso também de Zika e de outros patógenos, né, dessa transmissão críptica, né, por algum, enfim, período antes da detecção verdadeira. Bom, e assim também, junto também, novamente, com a Universidade Campus Biomédico de Roma, a gente veio caracterizar os dois primeiros casos, né, de lá aquele imported cases na Itália. Então, a gente gerou as duas primeiras sequências, né, dos casos, de fato, dos casos de SARS-CoV-2 que foram detectados na Itália e que foram dois chineses, né, que voltaram de Wuhan, tá, que foram identificados em Roma. E a partir desse momento, né, em diante, também a gente tentou de entender mais, com a geração claramente de um número maior de dados genômicos completos, né, de amostras italianas, qual foi, né, o resultado da epidemia do SARS-CoV-2 na Itália, né? Então, desde os primeiros casos, enfim, importado, qual foi, de fato, o resultado daquela que a gente consegue definir transmissão também comunitária, né? E a gente observou, na época, né, ainda havia um poucos dados genômicos disponíveis, isso foi março de 2020, a gente observou de fato que o resultado da epidemia na Itália, seguindo também um pato que a gente já havia visto em outros países, era devido mesmo a múltiplos eventos independentes de introdução, né? Então, assim, novamente, né, a gente força em algum conceito importante que são entender como, de fato, também a dispersão de patógenos, né, emergentes, virais, é de fato induzida, né, por aquilo que é definido ser quase o host, enfim, humano de fato, né? Então o homem de fato se torna, né, por conta da mobilidade humana, a globalização, permite e possibilita também a introdução de novos patógenos virais lá onde eles não eram, né, onde eles não estavam circulando. Então, assim, na época, né, ainda, fevereiro de 2020, ainda a gente não sabia, não tinha muita informação. Marta, acho que ficou mudo. Marta? Teria em Marta, a gente não está te escutando. Ficou mudo aí. Você está me Aí, ouvindo agora? agora sim, agora sim. Então, assim, a gente tentou de identificar e realizar essas análises, né, que a gente chama assim, de homology modeling, para identificar mutações presentes em duas proteínas, né, nos estruturais, que são a NSP2 e a NSP3, e o papel delas também na patogênese viral. Então, assim, algumas mutações que a gente identificou, a gente viu que elas poderiam, enfim, gerar quase uma instabilidade, né, do vírus no ambiente intracelular. E isso possivelmente, né, poderia explicar algum agravo, né, clínico diferenciado associado à infecção causada por esse patógeno. Nesse mesmo conceito também, um pouco mais tarde, em colaboração com o grupo, né, do Dr. Robert Gallo, na Universidade de Maryland, a gente começou a
perceber, né, que, assim, avaliando um conjunto de dados, né, de vários lugares do mundo, né, a gente começou a perceber a presença de mutações cito-específicas associadas a country específico. Isso tudo a gente sabe que um pouco mais para frente, né, possibilitou também a geração de um sistema de classificação, né, que hoje permite e possibilita a identificação de diferentes linhagens, tá? E sempre nesse sentido também, a gente avaliou também o papel da proteína não estrutural NSP6, né? E a gente viu que a presença de mutações específicas, elas eram capazes, em algum sentido, de afetar aquela que é chamada cell viral autophagy. Tá? Então, assim, ressaltando novamente a importância também da geração de dados genômicos completos para que a gente pudesse ter a oportunidade de conhecermos um pouco mais em detalhes, né, aquelas mutações específicas que poderiam também ajudar a explicar um processo patogênico, né, definido, causado por esse patógeno. Bom, esse foi o primeiro grande trabalho que a gente né, realizou na Itália para tentarmos de contar, de fato, a epidemia, né? O resultado de cerca 1 ano e meio de epidemia na Itália, tá? Então, assim, uma coisa que eu gostaria muito de reforçar é que, de fato, quando a gente fala de SARS, a gente sabe que a gente está falando de algo que é extremamente dinâmico no tempo, né? Então, assim, em algum sentido, os resultados, né, que são gerados, ele em algum momento se tornam até um pouco obsoletos, né, no sentido que claramente, como é que posso dizer, o cenário também de circulação de variantes na Itália, datado em novembro de 2020, claramente mudou nesse momento, né, com a introdução também e a descoberta de variantes de preocupação nacional, né, quer dizer, de preocupação mundial e o de interesse, né, internacional. Então, assim, na época, novembro de 2020, né, a gente, enfim, realizou esse grande trabalho onde a gente, enfim, contou de fato, né, todos os diferentes steps, etapas da epidemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 na Itália. Então, aqui nessa timeline, né, a gente descreveu os principais, vamos dizer, eventos que caracterizaram a epidemia do SARS-CoV-2 na Itália e, assim, novamente, né, a importância também de combinar dados genômicos e dados epidemiológicos. A gente, enfim, descreveu os dois grandes, né, picos epidêmicos, o segundo, que foi de fato o resultado daquela que é definida ser, enfim, a não sortuda, né, summertime, enfim, europeu, né, que basicamente no ano passado, né, as reaberturas também, elas influenciaram claramente, né, na reintrodução do segundo pico epidêmico, então assim, tudo, né, se teve muita necessidade também de tentar de voltar àquele novo normal e isso tudo em um momento ainda muito frágil, né, resultou, na verdade, em um segundo grande pico epidêmico que foi bastante devastante na Europa, né? Então, sim, e sempre na época, como eu disse, né, avaliando um conjunto de dados, na época, mais de 1.000 genomas completos, né, presentes na Itália, que a gente sabe que é um número muito gerados pelo nosso grupo, a gente sabe que é um número ainda muito, muito pequeno, né, considerando os grandes números quando a gente fala de SARS-CoV-2, mas a gente, assim, caracterizou e a gente identificou um pouquinho o cenário devido à circulação de diferentes variantes, né, então, por alguns lados, a gente viu que, na verdade, a co-circulação de múltiplas variantes, né, ao longo do tempo, essa era, de fato, linkada a essa questão que a gente disse, né, de mobilidade humana, globalização, ou seja, eventos múltiplos e independentes de introdução, que caracterizaram, de fato, né, a epidemia do SARS-CoV-2, nesse caso específico na Itália. E aqui, novamente, né, combinando os dados genômicos com os dados epidemiológicos, a gente tentou de entender qual foi, de fato, o papel da Itália como importer e exporter, tá? Ou seja, além de ter claramente os primeiros, a gente identificou, né, que os primeiros casos de SARS-CoV-2 foram devidos, né, à importação direta de outros países, principalmente asiáticos, né, no começo e logo em seguida europeus, e que depois, claramente, na medida que medidas de restrições começaram a ser implementadas, claramente isso tudo possibilitou uma grande transmissão comunitária, tá? Mas também a gente avaliou o papel da Itália como exporter, tá? Tanto na Europa, assim como em outros países, incluindo, por exemplo, América do Norte e América do Sul. Inclusive, a gente sabe que os primeiros casos, né, de SARS-CoV-2 no Brasil foram realmente, né, lá aquele imported cases justamente da Itália, né, detectados em São Paulo, enfim.
Bom, come disse, né, além de ter participado e contribuído, né, entender um pouco mais a dispersão do SARS-CoV-2 na Itália, a gente também fez a mesma coisa aqui no Brasil, né? Então, assim, nas atividades que são lideradas, né, pelo Luiz, a gente, enfim, começou a, logo em fevereiro, né, tentar de rastrear os primeiros casos de laquele portugueses, né, de SARS-CoV-2. E na época, a gente utilizava um protocolo de metagenômica, um protocolo di metagenomica che foi desenvolvido pelo progetto CAGI, tá? Esse protocolo de metagenomica, enfim, foi avaliado e foi utilizado para tentarmos de identificar os primeiros casos de SARS-CoV-2 em Minas Gerais. Bom, esse é de fato o resultado, né, do nosso primeiro grande trabalho da descrição da epidemia de SARS-CoV-2 no estado de Minas Gerais, né, no sudeste do Brasil. A gente, na época, gerou os primeiros 40 genomas completos, né, do SARS-CoV-2, utilizando o sequenciamento por nanoporos, né, utilizando a sequência do Minaio, e a gente também identificou, na época, né, a co-circulação de múltiplas linhagens, né, A, B, B1, enfim, sugerindo, de fato, mais uma vez, que vamos dizer, o resultado da epidemia em Minas, mas assim também em geral no Brasil, era de fato devida novamente a múltiplos eventos independentes de introdução. Junto com isso, claramente, mais uma vez, a gente combinou dados epidemiológicos e dados genômicos para tentarmos, né, de reconstruirmos a história dessa dispersão do patógeno no sudeste do Brasil. E um pouco mais para frente, né, em colaboração também com a LACEN da Bahia, assim que os primeiros casos, né, dessa nova variante de preocupação nacional, AP1, né, foram detectados na Amazonas, né, e foi realizado essa grande caracterização também, né, do vírus, a dispersão na região norte. A gente começou a implementar uma vigilância, um monitoramento genômico, né, também de todos os pacientes que voltavam de Manaus. Tá? E a gente conseguiu detectar a primeira grande transmissão, vamos dizer, autóctona, né, também no estado da Bahia. Então, assim, isso tudo reforça de fato o quanto é importante, né, tentarmos de implementar em larga escala essa questão de fato da genomic monitoring, tá? Para tentarmos também de controlar, em algum sentido, né, a transmissão desse patógeno em larga escala. Bom, além disso, né, a gente também ficou bastante envolvido no desenvolvimento. A gente ficou bastante envolvido também no desenvolvimento de plataformas, né, de bioinformática, entre elas o Genome Detective, que de fato ajudam em um aspecto que é definido assim um pouco a parte challenging, né, do sequenciamento de nova geração, ou seja, a montagem de dados genômicos completos, tá? Mas também o Genome Detective, ele inclui uma série, um número, né, amplo de plataformas e ferramentas de genotipagem, né? Principalmente arbovírus, que é um pouco o foco do nosso trabalho, né, em linha geral, mas no último período, claramente devido também à epidemia, à pandemia do SARS-CoV-2, a gente estendeu também e implementamos uma ferramenta de genotipagem do novo coronavírus, tá? Chamada Coronavirus Typing Tool. Então, assim, a nossa necessidade também de trabalharmos, né, nesse frente foi justamente, né, para tentar também de agilizar, de facilitar o nosso trabalho, né? Hoje a gente sabe que a bancada ela se torna muito, muito fácil, mas a parte mais complexa, né, de NGS é de fato análise de dados, né? Então, assim, a gente tinha necessidade de algo que pudesse nos auxiliar e também pudesse, enfim, muito rapidamente, né, tentar de nos entregar, enfim, sequências genômicas completas para que a gente fosse capaz de dar uma resposta rápida. Come disse, tive também, enfim, a imensa honra, né, de participar e de acompanhar a epidemia do SARS-CoV-2 na África do Sul. Então, em março de 2020, o Túlio me convidou em Durban, né, para tentarmos de realizar o setup do laboratório para recebermos os primeiros genomas de SARS-CoV-2. Assim, as primeiras, né, os primeiros casos positivos confirmados, né, para que a gente pudesse realizar o sequenciamento do genoma completo. Isso é, de fato, o resultado do nosso primeiro grande trabalho, né, onde a gente caracterizou a circulação
de 16 genomas completos do SARS-CoV-2 na África do Sul, e incluindo, né, o emergente C1, tá? E novamente a gente realizou, enfim, combinação de dados genômicos epidemiológicos para tentarmos, né, de compreendermos em pequena e larga escala a dispersão rápida desses diferentes linhagens, né, que na verdade são chamadas de linhagens do vírus SARS-CoV-2, enfim, nos diferentes distritos, né, da África do Sul. E dessa mesma forma, também, lembro que era dezembro do ano passado, né, todos nós, a gente pensava, né, de estar mesmo naquelas que podem ser consideradas, enfim, férias, né, de Natal ao tempo do Covid-19, quando o Túlio mesmo nos ligou, falando que assim a gente precisava, enfim, caracterizar um conjunto de dados, né, que parecia ter características um pouco diferentes, e foi naquela época que a gente identificou também, isolou a variante, né, de preocupação internacional, que é a 351 da África do Sul, tá? E aqui, novamente, a gente claramente observou, né, a presença de um conjunto de mutações presentes naquele domínio que é chamado CRDB, né, da proteína spike, e novamente, né, com a geração dessa grande quantidade de dados, geramos mais de 1.300 genomas completos na época. A gente tentou de combinar essa informação com dados, enfim, epidemiológicos. A gente descreveu a grande dispersão dessa nova variante de preocupação internacional, né, desde a região East Coast até a West Coast, né, mostrando que em menos de um mês, na verdade, se tornou a variante predominante na África do Sul. E, bom, além, né, enfim, desse cenário e da caracterização, né, dessa grande quantidade de dados, a gente sabe que, enfim, como eu disse, né, no caso do SARS-CoV-2, a gente vem falando realmente, né, de um grande exemplo de cooperação internacional, né, então essas barreiras também, assim, entre as comunidades científicas, grupos de pesquisas também foram um pouco quebradas, né, com o SARS-CoV-2, de fato havia necessidade de gerar grande quantidade de dados até para, né, sairmos, né, dessas condições de pandemia. A gente sabe que, se por um lado, né, muito dado foi gerado, ainda existem, de fato, muitas questões em abertas, né, que precisam também de, enfim, encontrar resposta, além, por exemplo, né, de tentarmos de, enfim, reduzirmos a transmissão desse patógeno, né, e acelerarmos também o processo de vacinação, para que a gente finalmente possa tornar esse nosso novo normal. Então, sim, destaquei aqui alguns exemplos daqueles que eu acho que são tópicos que poderiam e precisam ser investigados um pouco mais, né? O primeiro deles é a questão dos assintomáticos, né? A gente sabe que, de fato, eles são carrier, de fato, né, do vírus. Então, por não apresentarem sintomas, eles podem, de fato, permitir essa sustained transmission, né, do SARS-CoV-2. Bom, nesse sentido, muito recentemente, né, esse foi o primeiro trabalho que a gente realizou, na verdade, em colaboração com o professor Robert Gallo, novamente da Universidade de Maryland, né? E analisando, enfim, realizando um projeto piloto, né, em indivíduos assintomáticos, a gente identificou uma deleção na proteína NSP1, tá? E esse estudo também foi confirmado por um outro estudo, né, realizado mais tarde por outros colaboradores, e a gente, enfim, hipotizou apenas, claramente, né, na época, que a ausência e assim, essa deleção nessa região específica poderia, em parte, explicar, talvez, né, essa, enfim, gravidade clínica diferenciada, tá? Ou seja, a ausência também de sintomas. Muito recentemente também, junto ao Luiz, a gente realizou um trabalho em Feira de Santana, né, com a vigilância epidemiológica de Feira de Santana. A gente, enfim, coletou amostras, né, em pontos de grandes aglomeração, e a gente detectou, de fato, com a percentagem considerável, né, a presença de, enfim, indivíduos positivos, embora se assintomáticos, né, e todos eles foram, assim, em todos eles a gente identificou a variante P1, né. Então, sim, isso tudo reforça, de fato, né, a necessidade também de, enfim, a gente sabe que screening de massa é inviável, né, ainda mais considerando, enfim, uma população muito grande, não somente no Brasil, né, mas a população mundial.
mas isso reforça, de fato, né, a necessidade também de mantermos também medidas, né, não farmacológicas para que a gente possa, de fato, reduzir essa transmissão sustentada do SARS-CoV-2, tá? Outro conceito que acho que seja bastante importante, né, é a questão da persistência, tá? Da persistência viral. Nesse contexto, eu tive também o prazer de participar de um estudo, né, com um grupo do norte da Itália, com o professor Caruso, e onde a gente detectou o vírus SARS-CoV-2 em um paciente imunossuprimido, né, e a gente identificou essa persistência até 9 meses depois, né, falando daquela que é conhecida a ser tipo intra-host evolution do SARS-CoV-2, tá? Então, assim, ressaltando de fato também a importância de realizarmos e de entendermos um pouco mais, né, esses processos para tentarmos elucidarmos um pouco mais em detalhe, né, a patogênese do SARS-CoV-2 e como ela se torna extremamente variável, né, e pessoas específicas em algum sentido. E a outra grande questão, né, é a questão das reinfecções, né, das reinfecções e também dos casos de positividade pós-vacina, né, que hoje também, aqueles que são chamados de breakthrough cases, né, que hoje também desempenham um papel extremamente challenging, né? Então, assim, quanto à reinfecção, assim, eu acho que, né, uma das grandes questões, né, quando a gente começou a ver casos de reinfecção associada à infecção causada pelo SARS-CoV-2, foi realmente, a grande pergunta foi, será que a gente irá ver reinfecção ou proteção, né, do COVID-19? E, enfim, a gente sabe que para que seja possível, né, confirmar uma possível reinfecção, de fato a gente precisa preencher alguns critérios, né, alguns deles são epidemiológicos, por exemplo, enfim, o período de tempo, né, que precisa ser superior a 90 dias, né, desde a presença e ausência de sintomas, e também, claramente, a presença, né, de um teste laboratorial negativo, PCR intemporal, e alguns outros critérios, né, que são claramente a caracterização do genoma completo, do primeiro no segundo episódio, para tentarmos de entendermos, de identificarmos, né, linhagens diferentes que poderiam ter causado, né, esse segundo episódio positivo do SARS-CoV-2. A gente espera, nesse caso, né, que o vírus seja capaz de mutar e de acumular mutações, cerca 2 mutações por mês, tá? Bom, né, e aqui que apresento, eu tenho, assim, um carinho muito grande por esse trabalho, né, pois tive a oportunidade de trabalhar com duas pessoas que estimo muito, que são claramente o Bruno e também o Thiago Graf, que é muito meu amigo também, e a gente caracterizou esse primeiro caso, né, de reinfecção do SARS-CoV-2 na Bahia, tá? No Brasil, na verdade. E assim, claramente, né, foram cumpridos todos os steps, as etapas que eu disse, então foi, enfim, a gente tinha diagnóstico positivo no primeiro, na segunda, no primeiro episódio, no segundo episódio, o primeiro e o segundo aconteceram com mais de 90 dias, né, de diferença. A gente também, enfim, identificou 3 semanas depois do segundo episódio, a paciente apresentou um IgG positivo e a gente seguia com sequenciamento nova geração, né? Isso foi realizado pelo grupo do Bruno, né? Pela Carolina também, Carol, acredito, enfim. E o sequenciamento do genoma completo permitia possibilitar a identificação, né? Enfim, a geração de 2 genomas completos com cobertura de mais de 99%, e a análise também evolutiva foi importante para tentarmos elucidarmos, né, a diferente origem viral dos 2 isolados, né? Então, na primeira infecção, no primeiro episódio, a gente identificou a linhagem 33, que a gente sabe que é uma das mais antigas brasileiras, né? Junto com a 28. E no segundo episódio, a gente identificou a linhagem P2, né? Então, assim, que é uma variante definida VOI, né? Variante de interesse internacional. Então, assim, a detecção também, o resgate, né, do genoma completo foi importante para a gente avaliar, de fato, aquelas mutações que são definidas ser linhagem específica, né? E no caso da P2, o nosso interesse foi focado na presença, claramente, é por isso também que é definida a variante, né, de interesse internacional, pela presença na proteína spike de uma mutação que despertou bastante, enfim, interesse e preocupação, né, a nível mundial, que é a E484K, né, pela questão mesmo de neutralização dos anticorpos, enfim, e o impacto que ela poderia desenvolver, né, ou desempenhar, no caso, claramente, dos processos, né, das campanhas vacinais, tá?
Então, assim, isso tudo reforçou, de fato, mais uma vez, a importância, né, de realizarmos esses trabalhos também ativos, contínuos, né, em tempo real, para que a gente fosse capaz de entender, né, e de compreender também, identificar as várias mutações também que poderiam, de fato, ter um impacto importante, né, no combate à pandemia. E dessa mesma forma, também, mais tarde, né, a gente também identificou outro caso de infecção, que foi o primeiro, né, em Minas Gerais, e a gente identificou também, nesse caso, né, usando, enfim, bom, um pouco mais rápido, mas usando a mesma metodologia, claramente, triagem molecular, sequenciamento nova geração e análise evolutivas, né, para entendermos as diferentes origens virais, a gente identificou essa variante emergente, né, que é a B1.2 no Brasil. Bom, e bem no finalzinho, né, eu queria mostrar, enfim, os últimos dados, né, que, enfim, realizamos e tivemos, né, no último mês, com a Universidade Campus Biomédico de Roma. A gente caracterizou, de fato, o primeiro breakthrough case aqui no Hospital Campus Biomédico, né? Foi o caso de uma médica que recebeu, enfim, a primeira dose de vacina no começo de janeiro de 2021, e a segunda dose ela recebeu 3 semanas depois, tá? Ela recebeu Pfizer. Depois de 2 semanas da segunda dose, ela foi IgG positiva. Logo em seguida, o mesmo teste foi repetido 3 meses depois da segunda shot, né? E ela continuou novamente, enfim, quer dizer, 45 dias e 90 dias depois, e 3 meses depois da segunda dose, ela começou a ter sintomas, tá? Sintomas flu-like. PCR em tempo real novamente, a gente usou a Alplex, a gente detectou, enfim, a presença do SARS-CoV-2, né, nos 3 alvos, com CT bastante consideráveis, né, 17, 18 e 18, e, assim, seguimos claramente com sequenciamento de nova geração, e a gente identificou a variante P1. Tá? Então, assim, isso tudo, né, levanta questões importantes. Então, assim, ela de fato teve sintomas absolutamente leves, né, mas ela era fully vaccinated, né? Então, assim, isso também levanta questões importantes que realmente, né, precisam ser esclarecidas um pouco mais, né, para tentarmos realmente de compreendermos um pouco mais o cenário epidêmico, pandêmico, né, e tentarmos de fato, né, de voltarmos àquele novo normal que, enfim, né, é sempre mais perto, mas ainda um pouquinho longe. Bom, uma coisa interessante que a gente identificou nessa paciente, né, foi de fato, a gente resgatou um genoma completo com a cobertura de mais 99,9%, né, contudo, a gente identificou a ausência de uma mutação, né, que é absolutamente específica dessa linhagem, que também é a 501Y, tá? Então, assim, a ausência dessa mutação nos deixou pensar que, de fato, né, poderia ter sido, que é associada também a um aumento da transmissão, né, a gente especulou que possivelmente poderia ser também o resultado, né, de uma pressão também executada a partir mesmo da vacina, tá? Então, sim, isso também abre um cenário um pouco positivo, né, a respeito de fato, né, daquele que poderia ser o impacto também, claramente, né, das vacinas e também a necessidade de aumentarmos, né, o processo de vacinação para que isso tudo, né, possa terminar o quanto antes possível, enfim. Bom, esse era realmente o meu último slide, né? E aqui eu queria somente dizer que, né, apenas como outline, né, que a global pandemic require a war effort to end it, so none of us will be safe until everyone is safe. Obrigada. Obrigado, Marta. Excelente sua apresentação. Eu queria novamente pedir para que as perguntas fossem colocadas aqui no chat, para a gente seguir o padrão aqui da sessão. E eu queria fazer a primeira pergunta, na verdade, como é que você avalia, então, a vigilância genômica no Brasil hoje? Assim, o que que mudou antes e depois da pandemia? Melhoramos? Quer dizer, a gente ainda sequencia pouco? Existe um delay para dar uma resposta? Como é que você está vendo isso?
Uma coisa que eu, assim, realmente para mim foi, eu acho que o Brasil, de fato, ele deu uma contribuição muito interessante, né, à pandemia, e que foi algo que eu senti muito falta na Itália, sabe? Então, assim, na Itália, pelo menos no começo, a gente, embora, né, foi um dos países mais afetados da epidemia, pandemia do SARS-CoV-2, de fato, a Itália não sequenciava muito, sendo que já no Brasil havia um esforço gigante, tá? Então, assim, desde também, a gente, enfim, estava realizando um trabalho muito recentemente, né? E a gente avaliou que, de fato, desde a identificação da P1, o monitoramento genômico no Brasil foi fortalecido, de forma bastante exponencial. E isso também, acredito que seja extremamente, enfim, valioso e foi incrível também, né? A resposta que claramente foi dada à pandemia. Claro que assim, Bruno, a gente sabe que tem estados, né, que sequenciam mais e outros que sequenciam menos, né? Mas isso é uma combinação de várias coisas, né? Claramente recursos, pessoal qualificado, né? A gente diz a parte bancária é fácil, mas uma parte que é complicada hoje é análise dos dados, né? Então, de fato, a bioinformática é o grande gargalho, né? No monitoramento genômico, mas assim, eu acredito que o Brasil assim se destacou realmente a nível internacional. Beleza. E eu tenho mais um aqui, na verdade, sobre as breakthrough infections, né? Que a gente Sim. sabe, na verdade, que a vacina ela não vai eliminar, né? A gente vai reduzir o risco, né, de principalmente de doença mais severa. Mas como é que você está acompanhando? Assim, já está sendo observado algum padrão mutacional que possa sugerir algum escape ou a coisa ainda está meio indefinida? Então, Bruno, eu apresentei esse caso, né, onde a gente isolou apenas o primeiro caso, né, enfim, de breakthrough aqui na Universidade Campus Biomédico de Roma, né, e a gente não identificou a presença dessa mutação 501. E, na verdade, a gente já tem um número bastante grande, né, de pacientes também que tiveram SARS-CoV-2, né, foram SARS-CoV-2 positivos após as 2 doses da vacina Pfizer, principalmente, e Moderna, que são as duas adoptadas principalmente daqui na Itália. Em todos eles, P1, em todos os P1 a gente não identificou a 501, sabe, Y. Então, assim, isso deixa pensar que, de fato, possa ser sim que tenha uma pressão, né, favorável também, que possa reduzir, enfim, ou limitar a transmissão. E eu acho que mais uma coisa que você disse, né, na verdade, até a mídia nisso não ajudou, né, muitas pessoas achavam, não, chegou a vacina, finalmente a gente, né, volta à normalidade. Mas a vacina reduz, na verdade, somente a forma mais grave da doença, né? Ela não limita a transmissão, né? Não reduz a transmissão. Então, assim, as ações não farmacológicas também ainda precisam, né, ser adoptadas, enfim. Perfeito. Então, tem vários elogios aqui no chat e tem uma pergunta de Geraldo. Marta, o que você sabe sobre a caracterização genômica de isolados de SARS-CoV-2 de casos mais graves ou fatais de COVID-19? Então, a gente, na verdade, não realizou ainda estudos assim tão in deep, sabe? Sobre essas, enfim, esses grupos específicos realmente, mas, enfim, está na nossa to-do list, tá? A princípio, a gente fez trabalhos, enfim, um pouco em massa, né? Para tentarmos gerar uma grande quantidade de dados, enfim, mas por enquanto a gente não tem nenhum dado sobre, enfim, gravidade clínica diferenciada e óbitos, né, associada à infecção por SARS-CoV-2, infelizmente. Certo. Cecília está perguntando como são selecionados os isolados para caracterização genômica. Imagino que são dirigidos ao LACEN, mas de forma randômica. Grata pela Bom, apresentação, excelente. assim, a gente claramente não trabalha, né, não coleta claramente, enfim, a gente não coleta pacientes, né, ou amostras, enfim. A gente trabalha também junto com a Organização Mundial Pan-Americana da Saúde e o Ministério da Saúde, né? Então a gente tem acesso, sim, a amostras, né, que são já coletadas nos LACENs, tá? Então, assim, como eu já disse, para darmos suporte mesmo, né, quanto à caracterização genômica. Como eu já disse, enfim, uma limitação das técnicas de sequenciamento em nova geração é devida, de fato, a um input bastante considerável que a gente precisa ser do nosso material genômico. Então, assim, a nossa escolha, a princípio, das amostras é baseada no valor de CT.
tá? Então, como eu disse, o valor de CT, ele reflete indiretamente a carga viral do patógeno, tá? Então, assim, a gente sabe que valores de CT mais altos, né, eles também, assim, sugerem uma carga viral mais baixa, e valores mais baixos de CT, eles referem a uma carga viral mais alta. Então, assim, o nosso cutoff normalmente, no caso de SARS-CoV-2, é 30, tá? Então, a gente seleciona as amostras baseadas no valor de CT abaixo de 30. E aí, a outra questão, a forma randômica, enfim, municípios, localidades e tal, depende muito do interesse também da nossa pesquisa, né? Enfim, se a gente está querendo dar, enfim, sabe, se a gente precisa, por exemplo, compreender a dispersão de um patógeno, né? Por exemplo, no estado da Bahia, a gente claramente seleciona amostras, né, baseada no CT, que é o nosso primeiro critério, mas também que sejam representativos dos múltiplos, né, municípios que eu descobri, nossa, que a Bahia tem um monte de municípios, né? Que sejam, enfim, representativos dos diferentes municípios e também ao longo do tempo, né? Para que a gente possa tentar de ter uma visão mais comprehensive, né? Daquilo que foi ou pode ter sido a epidemia em um estado específico. Perfeito. Então, temos mais elogios aqui de Marildo Gonçalves, Intermae, e uma pergunta do Jailton. Queria saber se há alguma relação de agrupamentos de linhagens específicas que evoluem para formas graves durante a infecção de pacientes que fazem parte de grupos de risco, como diabéticos, obesos, por exemplo. Bom, né, algumas variantes de preocupação, de fato, né, por serem preocupação, elas despertaram essa preocupação pela presença de mutações em sítios específicos, né, que poderiam também, enfim, justificar de repente uma gravidade clínica diferencial. Por exemplo, a E484K, né, ela despertou bastante preocupação, né, por ser uma mutação, enfim, presente no domínio RDB, da spike protein e tal, mas que poderia, de parte, também estar associado à gravidade clínica diferenciada. Claro que isso tudo, eu acho que não tem ainda grandes estudos, né, em grande escala, que possam, enfim, identificar quais são as variantes, né, que poderiam, enfim, estar associadas um pouco mais a essa gravidade, até porque, no caso do SARS-CoV-2, a gente vê que, de fato, é uma doença multifatorial, né? Então, são vários componentes, de fato, que colaboram juntos, né, e que às vezes podem favorecer um quadro clínico um pouco mais comprometido. Mas essa parte é muito mais do Bruno, tá? Eu não sou médica, não. Se fala muito sobre isso, né? Então, pacientes que têm quadros clínicos muito diferentes, às vezes quadros clínicos cardíacos ou neurológicos, né? E não sei se a gente vai conseguir associar uma linhagem específica viral, é mais um background do paciente mesmo, né? Exato. É um trabalho mais pesado para fazer. Eu tenho uma pergunta da Yasmin. Vocês estão monitorando a VOC Delta no Brasil? Caso estejam, o que já observaram sobre ela? Então, a gente está trabalhando, sim, a gente está trabalhando também, enfim, nesse sentido, né, com o Instituto Butantan e com a Universidade de São Paulo em geral, né, e a gente está fazendo, enfim, esse monitoramento que é compartilhado nos boletins, né, então são todos públicos e tal, também quanto à variante Delta, né. Então, assim, de fato, isso tudo, como eu já disse, né, reflete que, né, para que seja possível realmente tentar de reduzir essa sustained transmission, né, a gente precisa adotar medidas mesmo, né, de contenção da doença e a gente precisa gerar mais dados genômicos, né, para entendermos mais o que é, qual foi o resultado também dessa nova variante, né, introduzida no Brasil. Ainda se sabe muito pouco. Sim. Dr. Barral está aqui perguntando, tem informações sobre a representatividade das amostras regionais no Brasil? Qual é o percentual de amostras sequenciadas ou detectadas por PCR por região ou estado? Como é que está essa Então, distribuição? assim, essa foi uma coisa que eu fiz bastante recentemente, né? Assim, claramente os estados que tiveram uma contribuição maior à pandemia, né? Foram, sem dúvida, São Paulo, né? Que tem o primato atualmente, e também o Rio de Janeiro, tá? E também a gente precisa considerar que, claramente, né, no Rio de Janeiro, a gente tem o laboratório de referência nacional, né? Da doutora Mariuda, enfim, então realmente elas tiveram uma contribuição muito grande à pandemia.
E, tirando isso, o Sudeste, em linha geral, sequenciou mais, tá? Gerou mais dados. No Nordeste, a Bahia fez um trabalho, eu acredito, incrível, realmente, né? Tem o primado, né? Que enfim, às vezes eu coloco palavras em italiano, tá? Então, eu peço até desculpa por isso, mas espero que dê para entender. E os estados que geraram a quantidade inferior de dados foi, enfim, algumas regiões do norte, né? Piauí, Roraima e Rondônia. Esses foram, acredito também Tocantins, talvez. E também Distrito Federal. Goiás tem uma grande representatividade, mas também o Distrito Federal não teve uma quantidade de dados, né, bem considerável que foram gerados. Então, assim, muitas coisas, como eu disse, né, foram feitas, mas muitas são ainda ongoing, né? Então, é um caminho longo, né? Qual o impacto na existência de novas linhagens em relação à taxa de mutação de 2 SNPs por mês? Então, isso tudo, eu acredito que, né, quanto mais a gente, por exemplo, vamos dizer, se a gente for pensar na África do Sul, né, mais uma coisa, Bruno, para responder novamente, né, ao doutor Manuel Barral, percentagem de amostras sequenciadas respeito, né, casos notificados, não tenho esse dado, na verdade, mas é uma quantidade muito, muito baixa, tá? Na África do Sul, a gente gerou uma quantidade de dados imensa, realmente, né, longo a pandemia, a gente não chegou nem a 3%, tá? Então, eu acredito que também no Brasil não seja muito, muito alta essa percentagem. A respeito das linhagens, qual era a pergunta mesmo? Desculpa. A pergunta era: qual o impacto da existência de novas linhagens em relação a essa taxa de mutação de 2 SNPs por mês? A questão das mutações, né? Todo mundo ficou muito assustado, mas a mídia também não ajudou, né? Quando desde o começo, né? Nossa, o SARS-CoV-2 está mudando e tal. Enfim, a gente sabe E foi a que primeira vez que a gente acompanhou quase que em tempo real, né? Uma evolução viral, né? Assim, com todo mundo exatamente. acompanhando, né? E assim, Bruno, mas a gente sabe que a característica básica, né, de um patógeno viral é justamente acumular mutações ao longo do genoma, ao longo do tempo, né? Então, assim, pois se ele não mudasse, o nosso sistema imunitário se tornaria, né, capaz de interromper a replicação viral, né? E o vírus em si, ele é um parasita intracelular obrigado, então, assim, ele precisa de um host para se replicar, tá? Então, assim, se a gente não eu acho que o nosso esforço hoje precisa ser, de fato, tentar de interromper, né, essa cadeia de transmissão. A gente precisa reduzir ao máximo, que seja através de vacinação, claramente, através, enfim, da implementação também de medidas não farmacológicas e tal, de interromper ou de limitar a transmissão do SARS-CoV-2, para que ele, né, não tenha mais terreno fértil, né, para acumular ulteriores mutações adicionais, enfim. A vigilância molecular em países menos desenvolvidos pode ajudar a prevenir variantes com potencial de escape? Sim, com certeza sim, né? E é isso também que foi realizado, assim, o Túlio fez um trabalho incrível, né? Começou na África do Sul e depois estendeu esse trabalho, hoje trabalha junto ao CDC, né? Da África, então, assim, ele de fato favoreceu, né? E possibilitou também a caracterização genômica do SARS-CoV-2 naquelas localidades mais remotas, né, também do continente, enfim, na África, e isso claramente teve um impacto, né, também no controle, nas medidas de controle da doença, isso reduziu, né, a possibilidade da geração, da criação, enfim, de novas linhagens, né. Que foi, na verdade, o que aconteceu na África do Sul, né? Tipo assim, eles tiveram lockdown bem forçados, né? Então, eles interromperam a entrada, né, de estrangeiro. Só que, assim, de fato, eles tiveram uma transmissão comunitária gigantesca e tiveram uma transmissão sustentada, o que possibilitou, né, a identificação dessas variantes de preocupação. Então, assim, a gente precisa reduzir essa transmissão, até a nível local, claramente. Sim. É uma pergunta da Thaís Silva aqui em relação ao CT. Minha dúvida é quanto à limitação do NGS em relação ao CT das amostras. Você acredita que a vacinação pode influenciar no CT de uma possível infecção dos vacinados, resultando em CTs mais altos, e qual o impacto desses CTs altos em relação ao NGS?
Bom, na verdade, não somente nos vacinados, né, mas também, embora seja assim, por exemplo, nos vacinados a gente está detectando CT bastante baixos, né? Eu acho que a preocupação maior, no caso do CT, seja nos assintomáticos, tá? A gente, nos assintomáticos, a gente detectou sempre, pelo menos essa é a nossa experiência, né, CT muito altos, tá? Isso claramente impacta, tem um impacto, claramente, né, na técnica de NGS, mas assim... Depende qual também é a técnica que está sendo usada, né? Por exemplo, no caso do Minayo, a gente sabe, enfim, né? Ele precisa de um input já um pouco maior respeito, por exemplo, da Illumina. Então, sim, depende muito da nossa estratégia também de sequenciamento, né? Eu acredito que, enfim, usando, por exemplo, no caso do Illumina, a gente conseguiria resgatar genomas, né, semi-completos também com CT bastante mais altos, também de repente com a Ion Torrent isso seja muito mais fácil, né, do que conseguir isso com Minion, mas também existem várias técnicas, né, de enriquecimento viral, então assim, acredito que isso possa ser suavizado, né. Mas realmente é um limitante, né, do que a gente consegue fazer, principalmente... Isso é. É, A gente sofreu bastante quando a gente fez esse trabalho, né, com Feira de Santana nos assintomáticos, porque assim, mas a gente usou Minion, tá? E a gente conseguiu resgatar, enfim, genomas parciais, né? Que deram, a gente conseguiu, enfim, detectar as linhagens, enfim, mas foi um fator limitante, com certeza. uma pergunta de Teolis: você conhece trabalhos que apontem potenciais alvos para vacinas capazes de diminuir a transmissão do vírus? Não, essa parte não sou muito preparada. Na realidade, as vacinas elas reduzem, né, a transmissão do vírus, elas não bloqueiam totalmente, né? Tem outras, eu tenho visto estratégias assim agora de mudar a via, talvez usar intranasal, como uma forma de você aumentar a proteção, né, nas vias aéreas superiores também bloquear, mas ainda em desenvolvimento. Realmente o que a gente tem hoje de vacina é bastante eficaz para produzir para prevenir doença grave, mas a gente sabe que principalmente com as variantes a gente vai ter casos aí leves, né, e transmissão ainda acontecendo, reforçando a necessidade das medidas não farmacológicas. Bom, as perguntas do chat acabaram. Estou vendo que o Dr. Mittermeier está com a mão levantada. Você quer falar, Mitter? Sim, só para, mais uma vez, parabenizar a Marta. Realmente, me recordo quando Marta chegou aqui a Fiocruz, na Bahia, para trabalhar com o Luiz, lá no LASP, né? E Marta, eu acho que todos nós nos sentimos orgulhosos, né, do seu trabalho, do trabalho que você e Luiz, toda essa equipe vem liderando, se multiplicando. Vejo, por exemplo, o exemplo de Jaqueline, que começou com vocês e hoje está, né, também fazendo trabalhos excelentes. E o que Marta, só para, eu acho que uma das preocupações, eu acho que até na questão de Barral, especificamente em relação ao Brasil, nós temos uma reunião, eu vou participar daqui a uma hora, mais uma reunião da COVIRAID, que dá conta de fazer uma análise do que está se passando nos 21 países ibero-americanos. E o que a gente sente claramente é vamos dizer assim, a disparidade, né, de condições para executar o trabalho que muito importante, que é o da vigilância genômica. Então, você tem Graciela Russomano, ela mostra claramente as dificuldades que se tem. Então, alguns desses países aqui que estão no nosso lado, na nossa fronteira, né, onde você tem uma circulação de pessoas muito grande de um lado para outro, né, e que, na verdade, eles não têm condições. E, às vezes, o material até é encaminhado para a Fiocruz do Rio de Janeiro. Então, isso demonstra para a gente da necessidade da gente ter uma política, né, global de apoio. Né? Eu acho que aqui, primeiro no Brasil, com relação àquela questão de Barral, eu acho que teria que ter uma política centralizada para garantir o sequenciamento de um mínimo de amostras, quer dizer, um percentual relativo por estado da federação, mas, por outro lado, também, eu acho que a gente teria que ter um cuidado com os países que estão do nosso lado, fronteira terrestre, né? Você vê que circula muita gente do Paraguai para o Brasil, Brasil-Paraguai, lá na Bolívia, lá com Mato Grosso, de maneira tal que nós pudéssemos ter recursos financeiros, criando infraestrutura para poder analisar já nessas cidades fronteiriças, né, para a detecção precocemente de casos.
Mas, encerrando, realmente é impressionante. Outra coisa que a gente tem observado às vezes é aqui uma prevalência muito grande de crianças positivas para o SARS-CoV e que estão assintomáticas, né? E realmente, talvez uma coisa que a gente pudesse explorar no futuro é tentar sequenciar essas amostras dessas crianças e verificar se elas são iguais a que estão em todos ou se tem alguma peculiaridade que essas crianças estão mantendo, se infectam e dão conta. Então, mais uma vez, parabéns e parabéns aí pelo seu aniversário. Bruno, muito obrigado pela oportunidade que me deu para fazer esse comentário. Obrigado. Imagina. Temos uma última pergunta, Marta, e a gente fecha, do Matheus aqui no chat. Sobre a variante Lambda, tem algo de mais preocupante em relação à P1? Eu acho que assim, a gente não possa falar de nada que seja mais preocupante né? Acho que assim, tudo é preocupante, né? A gente precisa, enfim, não baixar guarda mesmo. A grande classificação que foi feita mesmo pelo WHO, né, é identificar antes variantes de preocupação e variante de interesse, tá? Então, essa é a primeira grande distinção que foi feita. Tirando isso, eu acho que, assim, embora, né, as de interesse sejam mais preocupantes do que as preocupantes, né, a gente não possa, de fato, segregar algumas, né, e também negligenciá-la, né, porque, de fato, não são consideradas ser tão preocupantes. Então, assim, a nossa atenção deve ser mesmo tentarmos de reduzir a transmissão do patógeno e, enfim, nos vacinarmos, né, e, enfim, Tá continuar ótimo. essa luta. Marta, olha, eu quero me unir aqui a todos os elogios aqui que foram feitos no chat. Muito obrigado pela sua excelente apresentação e trabalho, por ter disponibilizado tempo aí nas suas férias para estar conosco. Muito obrigado. E obrigado pela presença de todos. Obrigada mesmo. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos. Tchau.